Irmãos, primeira carta de Paulo para os Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos acompanhar a palavra de Deus só até o versículo 31. E eu termino hoje essa série. Eu estou trabalhando com vocês essa série dessa alegria da gente ser uma comunidade cristã, de nós sermos do povo de Deus, reunidos numa comunidade local. E durante 5 semanas, lembrem-se disso, quem trabalha muito isso é a turma que fala, escreve, trabalha com liderança. Irmãos, tudo começa com uma visão. Tudo sempre começa com uma visão. Aonde a gente quer chegar? Aonde a gente quer chegar? Que tipo de povo a gente quer ser? Na sua vida particular, tudo tem que começar com uma visão. Que visão de família nós queremos ser? Que visão de cristãos queremos ser? E aqui a gente pensa nisso. Que tipo de comunidade nós queremos ser nos próximos anos? Nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Que tipo de comunidade nós queremos ser? Por exemplo, nós já identificamos que aqui na nossa comunidade a gente precisa de espaço para a vida florescer. Isso é uma coisa que a gente precisa de espaço para estar junto. Então posso dizer para vocês que agora no segundo semestre a gente vai demolir aqui a casa do lado para começar a ter um espaço para a gente poder conviver. E aí depois pensar em obra a gente pensa depois. Mas o que é isso? Uma visão, a gente quer que as pessoas se relacionem. Então tudo começa com isso. E a visão de comunidade que a gente tem, ela não depende de fulano, ciclano ou beltrano. Nós queremos e seremos uma igreja simples. Gente simples, palavras simples, pessoas simples, processos simples, mas extremamente relevante. Porque simplicidade não tem nada a ver com fazer as coisas nas coxas. A gente é relevante. Aquilo que a gente faz aqui é para formar coração, é para a vida. A mensagem que a gente entrega, canta, ora, as programações que a gente tem, é para ser relevante, é para a partir da semana, esse negócio mexer com você. Firmes na fé. A gente tem uma confissão de fé. A gente tem documentos de fé. A gente não vai ser jogado de um lado para o outro, independente do sistema que está aí, ou da nova moda que aparecer, a gente não vai ser jogado de um lado para o outro. A gente tem uma história e a gente tem uma tradição de fé que a gente vai nela. Semana passada eu conversei com vocês dizendo que a gente é uma comunidade local de gente que não é nem individualista, nem consumidora da fé, nem consumidora de igreja. A gente é uma comunidade que está preocupado com discipular pessoas e ser discipulado. E hoje, como esse último pilar, a gente conversa sobre gente que caminha junto. A gente quer conversar sobre isso. Tudo começa com uma visão. E uma visão de gente que caminha junto. E a palavra de Deus diz o seguinte para nós, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12. O apóstolo Paulo ensina algo para a gente. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam, percebam isso, um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Aqui é onde eu vou gastar um pouquinho de tempo fazendo uma análise textual com vocês daqui a pouco. Mas esse versículo é importantíssimo porque ele é a chave para entender o capítulo todo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário,
Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensam serem menos honrosos tratam com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, oramos ao Senhor porque o Senhor tem sido servido nas nossas vidas. E queremos pedir a graça e a bênção do Senhor sobre a gente nessa manhã, enquanto a gente reflete na palavra do Senhor. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, dá a porção do Espírito do Senhor para a gente poder compreender sua palavra, ser edificado e que essa comunidade possa sair daqui muito mais fortalecida na presença do Senhor e na vida uns com os outros. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Mais uma vez, irmãos, sobre o que essa série está tratando, ela está tratando sobre a falácia de você achar que pode viver uma espiritualidade solo, sozinha. Percebam a linguagem neotestamentária. Gente, isso não existe na Bíblia. A grande questão é que pelo nosso tempo, pelo período que nós vivemos, esse período hiper-individualista, em que nós pensamos sempre na gente mesmo, na nossa alegria, na nossa felicidade, a gente acha que pode desenvolver uma espiritualidade solitária. Não podemos. Percebam a linguagem dos textos bíblicos. As cartas são sempre escritas para a igreja. E elas são sempre trabalhadas na ideia de uma comunidade, da vida que se vive com as outras pessoas. E não de uma espiritualidade sozinha, solo. Por quê? Porque para o Novo Testamento não existe uma espiritualidade distante, ou uma espiritualidade separada, em que a gente consegue seguir a Jesus de uma maneira solitária. Gente, isso não existe no Novo Testamento. Essa não é a espiritualidade cristã, em que a gente se preocupa só com a gente. Deus, em sua perfeita sabedoria, o que ele fez? Observem o que o texto bíblico diz para a gente no verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Paulo lança mão de uma visão de um corpo, como o que vocês são. Olhos, braços, ouvidos. Ele lança a mão dessa visão para que a gente entendesse o que é a igreja. Paulo está ensinando para a gente que na igreja de Jesus não é uma espiritualidade solitária, mas assim como a sua mão, se cortada, não tem serventia, o seu olho, se tirado do seu corpo, não tem serventia, seu coração, se você tirar e colocar ele para fora, o apóstolo de Jesus está lançando mão dessa mesma alegoria, dessa mesma visão, para que a gente entenda o que é a igreja de Jesus. Ou seja, ele está dizendo, da mesma maneira que vocês veem em vocês o corpo que vocês são, assim também é a igreja de Jesus. Não somos olhos, todos nós não somos boca, todos nós não somos um coração, todos nós não somos mãos, mas a visão, a imagem que o Novo Testamento quer mostrar para a gente
é a imagem de que todos nós, juntos, formamos a igreja de Jesus. Eu não sou igreja de Jesus sozinho. Nenhum de vocês é igreja de Jesus sozinho. Vocês podem ser embaixadores do reino de Deus em algum lugar. Eu, Rômulo, olhando a visão de 2 Coríntios capítulo 5, se estou em algum lugar, represento a igreja de Jesus, represento Jesus. Mas a igreja de Jesus são pessoas reunidas, os salvos de Jesus, aqueles que pela fé receberam Cristo como seu Salvador, foram selados com o Espírito Santo. Isso, irmãos, é absurdamente contracultural. A nossa cultura é a cultura da individualidade, em que a gente se abastece sozinho de vídeos de rede social, devocionais de café da manhã, de bom dia com Deus e com o Espírito Santo, sozinhos. E aí a gente acha que isso vai desenvolver a nossa espiritualidade. Não vai. Não vai fazer a gente amadurecer. Não vai. Não vai fazer aquilo que é o alvo do Senhor na nossa vida. Ô Rômulo, Jesus Cristo salvou a gente para quê? Não foi para salvar a nossa alma. Jesus Cristo salvou a gente para trazer a gente para o reino de Deus de novo. O domínio de Deus foi tentado ser usurpado quando Satanás e os homens, pela queda, fazem com que o pecado entre na criação. E o que Jesus Cristo vem fazer é trazer de novo o reino de Deus, o domínio do Senhor Jesus. Por isso, o objetivo de um cristão é, ao longo da sua vida, como ele morre para ele mesmo e como ele vai se tornando um discípulo de Jesus Cristo. Como ele morre para Adão, como ele morre para as suas vontades, os seus desejos inclinados para o pecado, e como é que ele vai, dia após dia, tendo o reino no seu coração. Isso que é discipulado. E isso se vive em comunidade. É isso que o apóstolo Paulo está tratando com a gente em 1 Coríntios capítulo 12. Por quê, irmãos? Não é a primeira vez na história que se vive um paradigma de individualização. Se vocês olharem o capítulo 1 de Corinto, os coríntios eram gregos. E os coríntios tinham uma preocupação. Todo jovem ou todo cidadão grego tinha uma preocupação. Como ele estudava para se tornar sábio. Sabedoria. Mas não é sabedoria bíblica, porque a sabedoria bíblica é a sabedoria de o que Deus quer. Qual é o plano de Deus? Como é que a gente vive debaixo do domínio de Deus? Os gregos tinham uma forma de viver procurando uma coisa chamada arete. E todos eram educados nessa doutrina. E o que era isso? Como nós buscamos a sabedoria dos filósofos. Como nós temos a maior parte do conhecimento. Como a gente vive isso. Paulo começa a primeira carta aos Coríntios dizendo: eu resolvi não querer ter esse monte de informação que o mundo dá. Eu não estou nem preocupado com isso. Eu até sei essas coisas. Mas eu resolvi nada saber. Porque para mim a maior sabedoria que tem é conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Porque se por um lado os judeus querem um Messias poderoso, todo-poderoso e político, os gregos estão atrás de um monte de conhecimento, de um monte de coisa, Paulo diz: eu resolvi conhecer a Jesus Cristo. E ele caminha na carta de Corinto, brigando com essa gente. Por quê? Porque a cultura, essa cultura do eu, meu, para mim, que eles viviam, faz com que a igreja viva tremendos partidarismos. Quando você lê a carta aos Coríntios, você vê gente brigando com gente, gente se achando melhor do que os outros, gente achando que é mais espiritual do que os outros, gente achando que porque segue fulano, ciclano ou beltrano, é melhor do que os outros. Você vê no meio dessa turma pecados absurdos.
Você vê no meio deles, por exemplo, pecados de ordem moral, de ordem sexual, de ordem civil. Você vê no meio deles, e Paulo tem que escrever uma carta absurdamente severa, chamando eles ao arrependimento. Eles estão tão perdidos que eles não sabem nem mais como adorar. Tamanho paradigma do individualismo. Quando Paulo escreve para eles, por exemplo, ele tem que instruir essa gente em como adorar, porque nem a Santa Ceia eles não sabiam mais celebrar. Os gregos tinham, por exemplo, a festa que era chamada Festa do Amor. E era uma festa que era basicamente um grande bacanal. Eles começaram a misturar a adoração a Jesus com a adoração dos deuses gregos. Por isso Paulo tem que escrever para eles, especialmente o capítulo 11, dizendo para eles assim: gente, eu não estou entendendo, quando vocês estão sentados para celebrar a ceia, vocês estão achando que vocês estão comendo o quê? Um banquete para Baco? Um banquete para o Deus do vinho? Eu disse: então, vocês estão ficando loucos, porque essa gente está perdida. Eles estão perdidos num individualismo, eles não entenderam a raiz da vida comunitária. Eles, na hora da Santa Ceia, por exemplo, e na hora do culto, cada um saía para comer sozinho, sem esperar os outros. E aí Paulo está escrevendo para eles e dizendo: a vida cristã não é vivida assim. A vida cristã é vivida com gente que caminha junto. A vida cristã é vivida como uma comunidade. E observem alguns paradigmas que são muito interessantes. Por que eu falei para vocês do versículo 13? Porque o versículo 13 é a raiz dessa passagem. Percebam que o apóstolo de Jesus está dizendo: todos vocês foram batizados, vocês em um só corpo, vocês foram batizados. A expressão "vocês foram batizados em um só corpo" é a expressão "vocês foram batizados para dentro de um corpo". Essa é a expressão. Vocês foram batizados para dentro de um corpo. Significa que, na vida de um discípulo de Jesus, para além do batismo ou da nossa conversão, ser um benefício privado meu, que é mais ou menos assim: vocês ouvem em igrejas evangélicas à torto e à direito, cada um que cuide da sua salvação, não é isso? Para além disso, a Bíblia está dizendo: vocês foram batizados para fazer parte de um corpo. Vocês foram batizados para dentro de uma nova estrutura. E essa estrutura chama-se igreja. De sorte que, irmãos, quando nós, e eu acho isso legal, nós que somos aliancistas, quando nós recebemos o sinal e o selo da aliança, que é o batismo, o que é que a gente está dizendo? Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós fazemos parte do povo da aliança. O apóstolo de Jesus está dizendo para a igreja assim: vocês que estão andando, cada um separado do outro, numa bagunça, ele está dizendo: vocês foram batizados para dentro de um corpo chamado igreja. Vocês não andam mais sozinhos. Vocês não fazem parte e cada um de vocês que se cuide. Vocês foram batizados para dentro de um corpo. E aí, ele vai repetir a expressão para dentro. Vocês foram batizados para dentro do Espírito. Isso aqui é muito legal. Ele diz assim, olha: vocês foram batizados em um Espírito, com um único Espírito. Para dentro, a expressão grega quer dizer, vocês foram batizados para dentro de um único Espírito. Compreendam isso, irmãos. Nós não fomos colocados somente dentro do corpo de Cristo. Existe, João vai dizer do testemunho do Espírito, existe uma coisa que todos os crentes têm em comum: o selo do Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito Santo de Deus quer dizer que todos os crentes que foram colocados para dentro da igreja, todos os crentes receberam o Espírito Santo para viver dentro de nós. Todos os crentes têm uma marca. A marca dos crentes é o Espírito Santo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo.
E quando ele vê Cristo, Cristo sela os seus. E como é que Cristo sela os seus? O Espírito Santo foi ministrado a nós. Percebam, irmãos, a implicação disso. Se sermos colocados para dentro de um corpo, nos faz não andar mais solitários, porque nós fazemos parte de uma estrutura, instituição chamada Igreja do Deus Vivo. Mais do que isso, todos os crentes foram colocados para dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo foi colocado dentro de todos os crentes. Nós temos implicações poderosas aqui. E quais implicações são poderosas? Irmãos, em tempos de uma vida líquida, de uma vida devocional líquida, de uma vida e conhecimento doutrinário líquido, pobre, nós precisamos entender que o poder de Deus foi ministrado na vida dos santos. O poder de Deus foi ministrado na vida da igreja do Deus vivo. Nós fomos habilitados e capacitados a ter relação com o Senhor, a ser testemunha viva do seu poder. O que o texto bíblico está dizendo para a gente é isso. Agora, observem como isso é grandioso. Porque numa sociedade meritocrática, e não que a meritocracia esteja errada, mas numa sociedade hierárquica, o texto bíblico está dizendo, não é sobre mérito e não é sobre hierarquia, porque vocês todos foram colocados para dentro da igreja. Vocês todos receberam o Espírito como sendo a terceira pessoa da Trindade que fala para a gente que a gente é filho de Deus, que ministra o poder na vida da igreja. E não só isso. Ele está dizendo, se vocês são gregos, se vocês são escravos, se vocês são livres, não há hierarquia no reino de Deus. Paulo chega a dizer isso para os Gálatas no capítulo 3. Escravos, livres, homens, mulheres, bárbaros, citas, não há hierarquia. Não há melhores, não há piores, não há primeiro, não há último. Na igreja do Deus vivo, todos foram colocados em pé de igualdade. Não há hierarquia aqui. Não há melhores e não há piores, não há primeiro e não há último. Não há preferidos de Deus e preteridos de Deus. O Evangelho nivelou todo mundo, a obra de Jesus nivelou todo mundo. Moisés não é mais importante do que Josué, e também não é mais importante do que eu, e não é mais importante do que você. Eu não sou mais importante do que a minha esposa, e nem ela mais importante do que eu, porque a ideia que o apóstolo de Jesus estabelece aqui é essa. Todos foram colocados para dentro de um corpo, todos receberam o mesmo poder, todos receberam o mesmo Espírito e todos perante Deus são completamente iguais. É isso que o texto bíblico quer dizer. Ser igreja do Deus vivo significa isso. Fomos colocados dentro do povo de Deus por uma obra do próprio Deus. Fomos selados pelo próprio Deus e somos todos iguais diante dele. O que o apóstolo de Jesus quer dizer é isso. Agora, irmãos, por favor, vocês veem absolutamente o contrário disso por aí. Porque no campo liberal, nós olhamos espiritualidade consumidora, espiritualidade individualista, de gente que não se importa com os outros, de gente que só se importa com o próprio umbigo, de gente que acha que a vida com Deus a gente faz sozinho. Irmãos, se você ainda vive esse tipo de espiritualidade, deixa eu dizer para você, você não vai chegar em lugar nenhum, biblicamente, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa de outros irmãos, a Escritura está ensinando para a gente. Maturidade só se consegue na vida em comunidade. Conhecimento de Deus só se conhece na vida da igreja de Deus. Irmãos, nunca ninguém desenvolveu boa teologia, nunca ninguém desenvolveu boa doutrina,
Nunca ninguém desenvolveu bom testemunho sozinho na história da igreja. Sempre na vida comunitária. Agora, por outro lado, a gente observa uma outra espiritualidade, que é uma espiritualidade que a gente vê do nosso tempo. Muita luz, muito movimento, muito barulho, muito evento, muito mercado e pouca profundidade em conhecimento do Senhor. Irmãos, igrejas que conseguem encher estádios de futebol, mas de pessoas que não sabem o nome de gente que está do lado delas. Igrejas que conseguem encher e botar 1.000, 2.000, 5.000, 20.000. Eu acho isso interessante. Auditórios para 20.000 pessoas, 30.000 pessoas. Ok. Mas morre alguém e ninguém nem dá falta. Alguém fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses sem aparecer. E eu não estou falando do pastor da falta. Porque uma irresponsabilidade é vocês dizerem assim, o Rômulo recebe, então ele tem que dar conta de todo mundo. Isso é mentalidade consumidora. A mentalidade dos discípulos é, há pessoas que somem 6 meses e ninguém dá falta. Porque o que as pessoas são, na verdade, parece que é só um CPF. Ninguém conhece a história umas das outras. Ninguém sabe, ninguém tem nome. Ninguém conhece a história. Gente que sofre sozinha, que passa os seus dilemas sozinhos. Que não tem conselheiros. Que não tem pessoas que vão ajudá-las em todos os momentos. E aí você está falando de coisas ruins, mas gente que não tem nem com quem se alegrar. Que não tem a festa de aniversário e não tem quem convidar. Vai se formar e não tem quem dar convite. O filho faz aniversário e não tem gente para ir. Mas está em ajuntamento com 20.000 pessoas, 30.000 pessoas, mas não tem ninguém. Não é só não ter com quem chorar, é com quem não tem com quem se alegrar. E o Evangelho de Jesus é o contrário disso. Ele está valorizando a vida que se tem em comunidade. E a vida que se tem em comunidade vai trazer, aqui deixa eu ir aplicando de uma vez, vai trazer, segundo esse texto, 4 aspectos para a gente. Primeiro, olha a visão que o apóstolo de Jesus dá para nós, do verso 12 até o verso 14. Percebe como o corpo, na visão do apóstolo Paulo, é fortalecido e interdependente. Ele começa dizendo essa coisa, o corpo é uma unidade. A ideia grega de unidade é indivisível. Ele é forte, ele é agarrado, ele é preso. A primeira visão que Paulo está dizendo, de gente que caminha junto, e é isso que esse texto quer dizer para a gente, é porque gente que caminha junto sai dessa caminhada muito mais fortalecido. É isso que Paulo quer dizer. A vida em comunidade é um reflexo do fortalecimento dos discípulos de Jesus. O corpo é uma unidade. Olha o que ele fala. Ele diz, ainda que os membros sejam completamente diferentes, eles conseguem, mesmo no meio das diferenças, nas diferenças de uso, eles conseguem ser um só. Gente que caminha junto sempre sai fortalecido. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja de gente que caminha junto para sair fortalecido. Preste atenção nisso, por favor. Vocês se lembram do Moisés? Deixa eu trazer essa visão para vocês. Israel está lá embaixo numa luta. Josué está liderando os exércitos de Israel. Moisés está aqui, no alto da pedra. E o que Moisés está fazendo? Quando Moisés levanta os braços, o que acontece com o povo de Deus? Vence. Só que qual é o problema do Moisés? Você cansa, cara. E aí, quando Moisés cansa, o que ele faz? Ele abaixa o braço. Quando ele abaixa o braço, o que começa a acontecer lá embaixo? Israel começa a perder a batalha. Agora eu quero pegar vocês.
Quem chegou para ajudar Moisés? Arão, eu só sabia que vocês iam saber. Quem é o outro? O nome dele é curtinho. Ur. Eles seguram os braços de Moisés, pegam o apoio de uma pedra para apoiar. Rapaz, essa batalha deve ter demorado. Não foi rapidinha, não. Isso é fortalecimento espiritual. A vida da gente tem que refletir essa imagem. Às vezes a gente precisa de gente que vai levantar o braço da gente. Às vezes a gente vai precisar de gente que vai segurar o braço da gente. É essa imagem poderosa que a Bíblia está descrevendo para nós. A gente sai fortalecido nesses momentos. Às vezes, em momentos de desânimo, vai ter gente que vai ter que segurar o braço da gente. Às vezes, vai ter gente que vai ter que levantar o braço da gente. Porque em momento de desânimo, o que a gente precisa? De gente que segure o braço da gente. Às vezes, vai ter momentos na caminhada em que a gente se sente fraco. E quando a gente se sente fraco, deixa eu falar isso de uma maneira bem tranquila assim para você. Um dos males que nós temos são de problemas da nossa geração. Depressão é uma coisa que a gente flerta com ela. Alguns por alguns problemas fisiológicos mesmo, patológicos. Outros por muita pressão. Se você já viveu algum quadro de tristeza, tristeza profunda ou depressão, você já parou para pensar como normalmente, como é que você consegue identificar isso em você? Você começa a querer ficar isolado. Quando você começa a falar assim, cara, não quero ver ninguém. Não quero falar com ninguém. Se isso demorar um dia, 2, ok. Se isso demorar mais, primeiro olha para você que você pode ser só um egoísta como outro qualquer. Então você tem que se arrepender dos seus pecados, porque você é só um egoísta. Agora percebam, isso começa a demorar tempo demais. A gente quer ficar isolado, sozinho, sem conversar com ninguém. Normalmente, quando a gente está assim, a gente cria aquelas narrativas. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém está preocupado comigo, ninguém gosta de mim. Vocês se lembram do Elias, o profeta? Olha, Jezabel matou todo mundo, só sobrou eu. Aí Deus olhou para ele e falou assim, mas quem disse que só sobrou você, Elias? Obadias estava lá no templo com 100 outras pessoas que você não quis ficar com eles. Quem falou que você está sozinho? Porque a tristeza faz a gente criar um mundo que não existe. A solidão faz a gente criar uma narrativa de coisas que não existem. E depois Deus ainda olha para ele e fala assim, tem 7.000 que ainda não adoraram Baal. Quem falou que está sozinho, Elias? Da onde você tirou isso? Você nunca esteve sozinho. Você faz parte de um povo. Eu sempre perseverei junto com o povo. Você nunca esteve sozinho. E percebam, irmãos, em momentos que a gente anda assim, a gente sempre quer ficar sozinho. O que é que sustenta a vida de um crente? Outros crentes. Vocês estão aqui hoje, não foi para pegar a bênção. Uma vez eu fui numa igreja que eu fiquei assustado. Talvez alguns de vocês vieram desse tipo de segmento. O cara começava a gritar assim, hoje Deus está aqui. Eu falei, beleza, estou no lugar certo. Agora Deus vai abençoar vocês. Eu falei, beleza, estou no lugar certo. Aí ele começou a rodar e falou assim, pega. Eu falei, tem ladrão? Não, é a bênção, pega. Eu falei, mas eu não estou vendo nada. Eu falei, gente, não estou vendo nada. Porque o que fortalece a gente, você não veio aqui para pegar bênção. Você não veio aqui para consumir nada. Você veio aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso. E você veio aqui para dividir a vida com irmãos, porque você foi batizado para dentro de um corpo, com um só espírito, em que não há hierarquia, somos todos iguais e somos todos fortalecedores uns dos outros. Agora, vocês já notaram? Há um fenômeno muito curioso. Aquilo que a gente não semeia,
é difícil a gente colher. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas. E o Antigo Testamento, os profetas diziam: Israel, vocês semearam vento, vocês estão colhendo tempestade. O apóstolo Paulo, como um bom rabino, disse: aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Ok? Muitos de vocês andam sozinhos, porque vocês não semeiam relacionamentos. Como não semeiam relacionamentos, não adianta você cobrar da vida de ninguém. Porque quem se isolou foi você. Quem nunca procurou a vida com os irmãos foi você. E não é responsabilidade minha, de conselho de igreja, de presbítero de igreja, de irmão de igreja, porque você nunca fez questão de se relacionar com ninguém. Ninguém realmente vai lembrar de você, porque você nunca fez questão. Aí quando a gente se vê só, aí a gente começa a pensar: por que eu estou só? O cara nunca semeou nenhum tipo de cuidado, de carinho, de relacionamento com ninguém. Aí o pessoal fala assim: fulano sumiu e ninguém lembrou. O pessoal ainda fala assim: quem é mesmo? Porque sempre entrou mudo e saiu calado. Sempre, nunca fez questão de falar um bom dia com ninguém, boa tarde com ninguém. Nunca fez questão de dividir a vida com ninguém. Nunca fez questão de ninguém. É claro, ninguém vai lembrar de você. Nossa, aquele povo não ama. Não ama a mão. Você nunca fez questão de ninguém. Porque a gente é muito pronto para cobrar, mas a gente é pouco a se doar. Num corpo existe interdependência. O pessoal do marketing trabalha uma coisa que chama-se: quem nunca é visto, nunca é lembrado, não tem? Essa é uma máxima até pecaminosa em muitas ocasiões, mas ela serve para a gente poder lembrar assim: você nunca semeou amizade com ninguém, você quer colher o quê? Você nunca perguntou o nome de ninguém. Você nunca abriu a porta da sua casa para ninguém. Você entra aqui, chega, o culto começa às 10h30, você chega às 10h40, ele termina 12h10, você fica bravo porque eu estou pregando até 12h10, porque você queria sair meio-dia, ainda é mimado. É mimado. E aí fala assim: vou sair mais cedo porque vão pegar o meu galeto. Eu estou errado ainda. Aí ele quer sair fortalecido. Você vai sair fortalecido porque você vai comer um galeto sozinho. Porque também você não tem um irmão para comer com você. Percebe, gente? Irmãos, ele está trabalhando a interdependência aqui. Pelo amor de Deus, a gente quer ser uma igreja de gente que caminha junto. Agora, deixa eu dar uma palavra para os velhos da casa. Para os velhos da casa. Na política existe um nome, eu acho curioso. Eles chamam isso de núcleo duro. São pessoas mais radicais, gente que não abre a cabeça, que se fecham entre eles. Nós temos um perigo sério. E sabe qual é o perigo sério? Eu sou muito amigo do Cláudio. E automaticamente eu sou muito amigo da Marcilene. Aí a gente cria um núcleo de amizade que a gente se basta. Aí o que acontece, e isso numa comunidade de quase 50 anos, isso acontece. A gente é muito amigo, porque a gente tem muita afinidade. Só que qual é o problema? A amizade da gente é importante. Só que a nossa amizade tem que servir para cuidar de quem chega. E ela tem que estar aberta. A nossa amizade, a nossa vida não pode se bastar. Quando nós estamos falando que a gente quer ser uma igreja de gente que anda junto, é porque os relacionamentos de vocês não são para que vocês se bastem, mas para que vocês juntos acolham aqueles que cheguem. Senão, a gente forma um grupo monolítico de donos de igreja. E aí daqui a pouco, as pessoas chegam, ficam aqui 6 meses, ninguém sabe o nome delas, ninguém cumprimentou elas, ninguém abraçou elas, ninguém acolheu elas, e elas vão embora depois de 6 meses, e a gente continua com os mesmos 50 aqui dentro. Isso é pecado. E a gente diz assim, sabe o que eu tenho 41 anos, eu cresci em igreja. Aí o pessoal fala assim: aqui a gente não recebe ninguém porque a gente preza pela qualidade. Qualidade para nós é melhor do que quantidade.
Não, é porque as nossas amizades são egoístas. Eu fico sendo só seu amigo e a gente não recebe ninguém. Uma comunidade de gente que anda junto é o seguinte: quem está visitando a gente aqui hoje? Você que é membro desse lugar, você tem que saber o nome do cara que está visitando. Você tem que olhar e falar assim, isso não é... É porque o Jader, ele tem a cabeça que sabe o nome de todo mundo. Ele sabe o nome de todo mundo. Eu só falei que você sabe o nome de todo mundo. Eu falei alguma coisa aí? Não estou entendendo vocês. Bora, vamos para casa. Acabou. Isso é uma igreja, tá vendo? Presta atenção. É porque, olha aqui, ele já senta ali na porta porque é um dom que ele tem. É um dom que ele tem. É dele. O Jader te dá um abraço e você já sente que... O Kleber chama ele de ursão. Já é o ursão que está te abraçando, não é assim? Não é? Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender com ele. E não falar assim, é o Jader que faz isso. E eu não. Não, cara. É para todos vocês fazerem isso. Todos. Fulano chegou aqui hoje. Vou saber o nome dele. Ei, tá tudo bem? Como é que é seu nome? Ó, se precisar de alguma coisa, eu sou o Rômulo, tá? Tô aqui. Semana que vem esse cara veio de novo. Cara, qual é a história da sua vida? De onde você é? Deixa eu te apresentar alguém aqui, ó. Pô, ó, Arthur, ó. Esse aqui é fulano de tal. É isso que é uma comunidade local. Não é uma massa amorfa de pessoas que não se conhecem, que vão lá levantar a mão porque apagou a luz e a gente fala que é uma bênção. Irmãos, isso não é o tipo de igreja que a gente quer e nem vai ser. A gente precisa conhecer uns dos outros, a gente tem que saber a história das pessoas, saber os nomes das pessoas, e você tem que sair dessa sua zona de conforto. Você foi colocado dentro de um corpo e é isso que fortalece a gente. Então, por favor, vocês que são membros daqui, se preocupem em ser acolhedores, se preocupem em ser amáveis, se preocupem em receber bem as pessoas, em dar um bom sorriso no rosto. Lembrem-se que a Escritura ensinou para a gente que um coração alegre vai deixar o nosso corpo formoso. Hoje é o dia da gente encontrar com o Senhor. Seu coração tem que estar alegre, mas pastor, lá em casa está ruim, eu sei. Também está ruim na minha vida, um monte de coisa. Mas eu venho aqui, me alegro com os meus irmãos, dou um sorriso para vocês. Isso fortalece a gente. Esse negócio fortalece a gente. Essa é a visão de comunidade que a gente quer. Não uma massa amorfa, não uma gente que consome, não indivíduos sozinhos, mas gente que se fortalece na vida da comunidade, da comunhão, que anda junto. Segunda coisa, o apóstolo de Jesus vai falar uma outra coisa poderosíssima. Ele trabalha isso dos versos 21 a 26, quando ele fala o olho, a cabeça. Ele diz no verso 23, os membros. Ele fala, a fim de que não haja, verso 25, divisão no corpo, mas sim todos os membros tenham igual cuidado. Olha como isso é interessante. Todos tenham o mesmo cuidado. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Olha o senso de que gente que anda junto tem um senso de proteção. Não existe divisão, verso 25. Os membros têm um cuidado. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso aqui é muito poderoso, gente. Gente que anda junto não só se fortalece, mas tem um senso de proteção. Por quê, Rômulo? Irmãos, como é bom a gente estar num ambiente em que a gente pode se aconselhar uns aos outros. Olha como isso é bom. E a igreja de Jesus tem isso. Você está com um problema, sei lá, no casamento. Aí você vai se aconselhar com alguém que não tem a mesma fé que você. Você já sabe o que vai dar na nossa cultura.
Você já sabe que tipo de conselho você vai receber. Você está com um problema com os filhos. Aí você vai se aconselhar com alguém que não tem a mesma fé que você. Você já sabe que tipo de conselho que você vai receber. Você está com um problema existencial, sem saber nem com quem você é. Você vai procurar conselho com a cultura. Você já sabe que tipo de voz a cultura tem para te dar. Agora, olha a diferença da gente criar um ambiente de discipulado tão poderoso e tão forte, de gente que se fortalece a tal ponto de que a gente consegue criar um ambiente de aconselhamento mútuo. De a gente conseguir criar um ambiente em que as pessoas vivem de maneira preocupada umas com as outras. Irmãos, não tem nada mais poderoso de exemplo numa comunidade, quando, por exemplo, se eu estiver doente, e a minha esposa ou as minhas filhas não puderem ficar comigo, tem uma lista de irmãos que vai ficar comigo no hospital, que vai poder cuidar de mim. Alguns que precisam ser socorridos em qualquer circunstância. Isso é proteção. Isso é rede de cuidado. Uma igreja local não pode ser uma massa amorfa de gente que não se conhece, da mesma maneira não pode ser um lugar em que as pessoas não confiam umas nas outras. Por isso, igreja local não é lugar de fofoca, conversa de corredor, gente que é desrespeitosa umas com as outras, gente conspiradora que vive falando da vida dos outros, gente que ao invés de olhar para o outro como se fosse irmão, olha para o outro como se fosse pior, ou como se fosse alvo da nossa raiva. Isso é um lugar de proteção, de cuidado. Você tem que olhar para a comunidade local que você faz parte e falar assim, esse é o lugar que eu posso criar meus filhos. Esse é o lugar que a gente pode casar. Esse é o lugar que eu sei que as pessoas vão se alegrar comigo. Isso é sentimento de proteção. Comunidades locais, é isso que o Paulo está dizendo para nós. Gente que anda junto tem esse sentimento de proteção, de cuidado. E cuidado aqui é de gente que, inclusive, se estiver olhando para mim e falar assim, Rômulo, você está indo para um caminho que eu acho que você não deveria ir. Mas, por favor, olhe para mim. Você está vendo que eu estou indo para um caminho que eu não deveria ir. Quem é que tem que ir falar comigo? Você. Eu não sou moleque de recado de nenhum de vocês. Nem presbítero nenhum é moleque de recado de nenhum de vocês. Porque alguns, querendo se achar espirituais, chegam e falam assim, Kleber, Toré está indo num caminho ruim. E por que você não vai lá falar com ele? Porque a Bíblia nunca mandou, vá falar com o pastor para o pastor falar com ele. A Bíblia mandou você ir. E é você que tem que ir. Porque se você se preocupa com as pessoas, e se você se preocupa com a espiritualidade da igreja, e o amor ao irmão, você vai lá falar com ele. Porque você é um irmão dele. Todos foram batizados para dentro de um corpo, então vá lá. Não sou moleque de recado de ninguém, ninguém é. Porque fica uma fofocaiada às vezes no meio das pessoas. Cara, eu já vi isso em igreja até... Aqui nunca vi. Só em outras igrejas. Eu já vi isso até não poder mais. Não. Está errado. Isso é pecado. Se eu estou vendo que alguém está indo no caminho errado, eu tenho que ir lá falar com ele. Eu. E se você não tem coragem de ir, fica quieto e ora pelo irmão. Mas eu acho que você deveria ter coragem de ir lá falar com ele, porque esse é o seu papel. E se o irmão não ouvir, aí você chama uma testemunha. Vocês já leram Mateus? Foi isso que ele ensinou para nós. Porque lugar de proteção é lugar de aconselhamento mútuo e de advertência. Eu estou vendo que o Rômulo não está indo no caminho bom. Eu amo esse irmão. Eu amo ele tanto que eu quero cuidar dele. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso falar com ele. Isso é a gente ter um ambiente de cuidado. É um ambiente de socorro e um ambiente de cuidado. Gente que anda junto, isso é rede de proteção. Isso é igreja. Isso é uma comunidade local. E não uma massa amorfa personalista. Uma outra coisa que o apóstolo de Jesus fala para a gente, eu prometo que é a última. Olha o verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, observem, eu expliquei isso na semana passada, né?
Apóstolos, profetas, mestres, depois o que ele estabeleceu, gente que faz milagre, gente que cura, gente que vai prestar ajuda. Ele está falando disso tudo aqui para a gente. São todos apóstolos? São todos profetas? Não. Eles têm todos os mesmos dons? Não. Mas, entretanto, acho que essa expressão é bonita. Algumas versões vocês estão buscando com dedicação os melhores dons? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Percebam, irmãos, como na vida em comunidade existe edificação. Alguns instruem, outros cuidam. E a vida da comunidade, e eu acho que isso aqui, gente que caminha junto, amadurece. Se por um lado é rede de cuidado e proteção, se por outro lado é fortalecimento, por fim, isso aqui faz a gente crescer, amadurecer. É isso que o texto diz para nós. Funções distintas para edificação mútua. Quando a gente serve um ao outro, a gente é amadurecido na fé. Quando a gente cresce em amor, a gente aprende a viver em Cristo. E a gente aprende a viver como Cristo viveu. Como Cristo viveu, irmãos? Servindo, servindo, servindo. Paulo está tratando no capítulo 6 de uma comunhão que santifica. Paulo está trabalhando uma comunhão que molda o coração. E ele está trabalhando uma comunhão que amolda o nosso coração. Irmãos, prestem atenção nisso. O que eu quero dizer aqui, não é bom a gente, via de regra, a gente aprende por modelos. A gente sempre vai aprender nesses espelhamentos e por modelos. Não é bom a gente chegar num lugar e olhar uma família bem ajustada. E quando a gente olha isso, a gente aprende. Não é bom a gente olhar alguém equilibrado. E quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente vê equilíbrio na fala delas. E a gente aprende e fala, poxa, eu queria ser como fulano. Essa qualidade dele eu queria ter. Isso é coisa que você não aprende com livro. Isso você não aprende sozinho. A gente aprende com modelos. Com gente que a gente vai vendo do lado da gente. Olhando a vida delas. Se espelhando. A gente poder olhar e falar assim, poxa, fulano educa os filhos de uma maneira tão boa. Eu queria tanto poder aprender isso. É disso que esse texto está dizendo. É mais do que ter um pastor que estudou ao longo da semana para ficar te dando lição. Isso é parte da vida. O meu mentor ministerial é o Ricardo Agreste. E o Agreste, certa vez, para eu elucidar isso aqui para vocês, ele trabalhou uma coisa maravilhosa com a gente. Ele disse assim, ensinem para as igrejas de vocês, e ele brincou falando assim, a teologia da mesa. Eu acho isso grandioso. Percebam, irmãos, pouca coisa sobra do meu discurso aqui agora. Durante o Evangelho, vocês veem Jesus pregando 5 sermões. O Evangelho de Mateus é organizado em 5 grandes sermões que Jesus pregou, no meio das multidões. Ele começa com o Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5, e ele termina em Mateus capítulo 24 com o 5º sermão escatológico de Jesus. Você tem 5 grandes sermões de Jesus no Evangelho. Agora você tem por 30 vezes Jesus sentado na mesa. A Bíblia trabalha praticamente 90 vezes a ideia de mesa. Acho isso grandiosíssimo. Quando Jesus estava no meio de uma multidão, ele fazia ensinamentos genéricos. Mas quando ele descia para a mesa, ele aplicava as parábolas. Quando ele descia para a mesa, ele conversava sobre a vida. Ele explicava as perguntas que os discípulos podiam fazer. Onde Jesus fazia isso? Sempre ao redor da mesa com seus discípulos. Me parece que a igreja brasileira resolveu ser
a teologia da multidão. O que Jesus está chamando a gente é para ser da teologia da mesa. Porque é em volta da mesa, quando a gente está junto, que a gente consegue conversar, que a gente consegue ouvir. Percebam como é que a gente toma café, almoça e janta hoje em dia. Todos nós sozinhos com uma tela na frente, não é isso que a gente faz? Nós acabamos até mesmo com esses momentos em que a gente deveria estar junto, porque quando a gente está sentado junto é a hora que perguntas aparecem, dúvidas aparecem, e a gente tem a oportunidade de conversar sobre questões que são profundas às vezes do nosso coração. E vocês já perceberam, parece que a psicologia entendeu isso melhor do que os crentes, e a Bíblia já falava disso. Vocês já viram como é que a fenomenologia funciona com vocês? Olha só, você começa numa conversa a falar uma coisa comigo, sabe o que acontece? Acabei de me lembrar de um negócio aqui, não é assim? E aí a gente continua conversando, falando, me lembrei. E aí a gente começa a relembrar do que está acontecendo, e aí a gente começa a trazer essas coisas à tona. Tem coisas que você não tá, e não dá para tratar no genérico, não dá para tratar no geral. É por isso que Deus sempre olha para os seus servos. Jesus no caminho de Emaús, o que ele fez com os discípulos, com os dois? Ele está andando com eles, e aí Jesus para do lado e fala assim, pessoal, e aí? Vocês estão vindo aonde? Aí ele, não, viemos de Jerusalém. Aí ele falou, e o que está acontecendo por lá? Aí ele vai, você é o único que está vindo de Jerusalém e não sabe do que está acontecendo? O que Jesus fala? Sendo que quem tinha acabado de morrer era Jesus mesmo, né? Aí Jesus, não me conta. E eles começam a falar. Eles falam tanto que eles chegam na porta da casa. E o que eles falaram para Jesus fazer com eles mesmo? Rapaz, entra, vamos sentar na mesa, come com a gente. Jesus, não, pessoal, eu tenho que ir embora, tem umas coisas para fazer. Eles, não, senta, come com a gente. Jesus senta e vai para onde? Para a mesa. Quando é que eles reconheciam Jesus? Quando Jesus está convidando a gente para a teologia da mesa, não da multidão. Gente que anda junto, cresce. Vem, Bernardo, foge dele, vem. Foge dele. Vai treinando. Muito bom. Entendem, irmãos? Entendem isso? A gente precisa voltar para a mesa. Com a nossa família, com os nossos irmãos. Hábitos a gente tem fazendo. Quem quer correr uma maratona precisa começar a andar 100 metros. Talvez você nunca tenha recebido ninguém na sua casa. Talvez você nunca foi na casa de ninguém aqui. Talvez você não conheça as pessoas pelo nome. Eu queria desafiar você a brigar com você mesmo. Brigar contra você mesmo. Brigar contra você mesmo. Gente que anda junto, cresce. Gente que anda junto, tem uma rede de proteção. Gente que anda junto, se fortalece. Quero encerrar. Cadê os meninos para virem aqui? Eu quero dizer para vocês, e primeiro dar um conselho dizendo, por favor, irmãos, valorizem a comunhão dos santos. Valorize os irmãos que estão à nossa volta. A gente precisa ser uma comunidade assim. Então eu queria fazer 3 apelos para vocês. Primeiro, olha, sirva os irmãos com muita alegria. Tenha alegria de servir. Alegria. Alegria de servir os irmãos. Que o seu coração se alegre. Se alegre. Se alegre em estar com o povo de Deus. Se alegre em estar com os irmãos. Segunda coisa, aproveite a comunhão dos irmãos. Aproveite os benefícios da comunhão para que a gente possa crescer e perseverar.
Por fim, gente, como é que o mundo sabe que existe um Senhor e um Salvador? De muitas formas. De muitas formas. Mas quando nós olhamos o livro de Atos, a principal forma do capítulo 2, do verso 42 ao 47, a principal forma do Império Romano saber que existia um povo que adorava Jesus Cristo era com a comunhão do povo de Deus. Eles cuidavam uns dos outros e cuidavam dos romanos também. Eles tinham uma unidade entre eles que era tão interessante e tão forte por causa do Espírito Santo, que o mundo via isso. Nós precisamos fazer parte de uma comunidade que é esse testemunho para o mundo, que é esse testemunho para as pessoas. O povo não conhece o Senhor Jesus. No Brasil, talvez eles até ouviram falar. Dificilmente alguém não ouviu falar de Jesus no nosso país. Mas é mais do que isso. O mundo precisa olhar para a unidade da igreja de Jesus Cristo e ver o Senhor. Que desafio para nós individualistas do século 21. Para nós consumidores do século 21. Que desafio, santo desafio, irmãos. Santo desafio. Que o Senhor nos encoraje a sermos uma igreja de gente que caminha junto.